Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam bem-vindos, meus queridos irmãos e irmãs, a mais um podcast. Hoje, refletindo a solenidade da Ascensão do Senhor, a partir da leitura litúrgica que a Igreja nos propõe hoje, que é a leitura do Evangelho de São Lucas, capítulo 24, do versículo 46 ao 53. E se você ainda não leu o Evangelho de hoje, ele se encontra, como sempre, na descrição desse vídeo. Irmãos e irmãs, nesse domingo celebramos a Ascensão do Senhor, a solenidade da Ascensão do Senhor, e nós iremos refletir o Evangelho do Senhor segundo São Lucas, capítulo 24. E passado esse período após a ressurreição do Senhor, há uma preparação e a ascensão acontece. E a gente já se aproxima do Pentecostes, do envio do Espírito Santo que o Senhor já havia falado e havia prometido. E se observarmos direito, tudo o que vem acontecer, o Senhor já havia falado, para que quando acontecesse não houvesse dúvidas de que foi Ele agindo, cumprindo o que havia dito. E olhando no geral, tudo que o Senhor faz é para nos ensinar sobre humildade, sobre servidão, sobre ser exemplo. Ele não precisava, mas tudo que pregou, ele também deu exemplo, para que seguíssemos isso, para que seguíssemos seu ensinamento, não só nas palavras, mas nos atos. E no Evangelho de hoje ele diz: assim está escrito, o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Eu enviarei sobre vós aquele que meu Pai prometeu. E quando ele diz que enviará aquele que o Pai prometeu, ele fala do Espírito Santo, que logo virá. E há uma apreensão quanto o que vem acontecer. O Senhor foi levado ao céu, saiu do convívio, da visão, de ver diretamente, e havia uma apreensão quanto àquilo. Mas o envio do Espírito Santo, que é o Consolador, o Paráclito, era uma confirmação de que a promessa de reavivamento, de que o Senhor está conosco todos os dias, até o fim dos tempos, é um consolo para cada um de nós. Ele que estava, que está e que estará acompanhando cada um dos nossos passos, que está conosco todos os dias até o fim dos tempos. Então, esse envio do Espírito Santo é um consolo, pois da mesma forma que o Senhor foi levado ao céu e que Ele enviou o Espírito, que nos deixou o Espírito, também há uma esperança de que Ele virá da mesma forma que foi levado. E me chama a atenção que a ascensão também é um reforço do envio dos discípulos. É um reforço da nosso chamamento à missão, do ordenamento que o Senhor nos faz, de levar o Evangelho a todas as nações. E de que a missão continua. Todos nós, no geral, somos chamados à missão, à evangelização. Então, meus irmãos, que possamos continuar trilhando, buscando esse caminho e buscando honrar o Senhor em cada passo que dermos. Então, se você está escutando o podcast até agora, se está conosco até agora, não deixa de dar o seu like, de comentar o que está achando. E se você ainda não nos segue no Instagram,
O nome é @anjo do Evangelho. Hoje eu gostaria de refletir um pouco com vocês sobre o Evangelho deste domingo. E a primeira coisa que me chama a atenção é que Jesus ergue as mãos para abençoar. E esse gesto, o gesto de abençoar, ele é importantíssimo para a vida de nós que somos cristãos. E todo cristão é chamado a abençoar. O que é a bênção? O que é dar a bênção a alguém? É você, de alguma forma, fazer que as graças de Deus recaiam sobre aquela pessoa, sobre aquela alma. Então, quando você diz para alguém, Deus te abençoe, você está dizendo o seguinte, que Deus derrame sobre ti as graças e os dons que Ele tem. Então, vejam como essa oração é importante, ainda mais nos tempos de hoje, que são muitos tempos de maldição, onde as pessoas desejam mal para o outro, por causa de raiva, por causa de inveja, etc. Mas não, todo cristão, todo católico é chamado a abençoar, é chamado a pedir a Deus as graças para os outros. E isso, o que seria senão um ato de amor pelo próximo? Então, o Evangelho continua dizendo que, enquanto Jesus abençoava, ele se afastou dos discípulos e foi levado para o céu. E aqui se encontra um dos mistérios da nossa fé. A nossa fé tem muitos mistérios, o mistério da Santíssima Trindade, o mistério da encarnação, da paixão, morte e ressurreição, e a ascensão, Jesus se elevando para o céu, é outro mistério da nossa fé. Porque a gente não compreende, mas a gente crê que aconteceu. E isso é uma coisa que Jesus já havia dizendo, há algum tempo para os discípulos. Ele dizia que eu vou para o Pai, eu tenho que ir para o Pai, mas eu vou enviar para vocês o Espírito Santo. Então, o Filho, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, nosso Senhor Jesus Cristo, cumpriu sua missão. Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. E essa vida Ele nos deu na cruz, a árvore da vida dos cristãos. E tendo dado a vida espiritual para o seu povo, cumprido sua missão, Ele agora mereceria voltar para o seu reino, voltar para o Pai, para lá ser recebido com glória e sentar à direita do Pai, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Então, é isso que nós proclamamos no credo, Subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Então, cremos na ascensão do Senhor. Quando Jesus é levado ao céu, os discípulos adoram Jesus. Ou seja, adorar é um gesto de reconhecer a divindade, reconhecer que Jesus é o próprio Deus. Mas os discípulos não só adoraram Jesus, como depois disso voltaram para Jerusalém com grande alegria e estavam sempre no templo bendizendo a Deus. Isso é o fruto de uma boa adoração, Quando um cristão adora a Deus com sinceridade, quando um cristão adora a Deus com amor, adora a Deus com abertura para a graça, a alegria brota no seu coração. E ele sente um prazer em estar ali junto de Deus, perto de Deus no templo, bendizendo a Deus. Então, quantos católicos hoje em dia perderam um pouco esse fervor de ir à igreja? Muitas vezes só vão à igreja no domingo, uma vez por semana, no fim de semana, só porque é o preceito, é o mandamento da lei de Deus, Mas não devemos ir para a missa, porque é um mandamento, porque é um preceito, e lá ficarmos ali tristes, com tédio,
ouvindo as palavras do sacerdote. Não, devemos ir lá com alegria. Quando tiver outra missa ali no domingo, a gente poder ir, a gente vai com alegria para bendizer a Deus no templo. O templo que é a casa do Senhor. Então, vamos lá? Coragem? Se nossos inimigos nos amaldiçoarem, não amaldiçoemos eles, abençoemos, porque nós somos portadores da bênção do Senhor e precisamos abençoar os outros. Sempre temos que ter Cristo como centro da nossa vida, adorá-lo e com alegria sempre estar próximo dele, o bendizendo e adorando a todo momento. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E se você gostou do nosso podcast, eu peço se inscreva no nosso canal para não perder mais nenhum vídeo e compartilhe com alguém para dar uma força à nossa família. Ao céu e avante. E se você não ouviu o podcast passado, ele se encontra na descrição deste vídeo.